Certo, podemos começar então. Eu vi aqui a sinalização que foi iniciada a gravação. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre, o que está previsto aqui em julho, né, e em seguida passamos para a discussão do subgrupo 5, que é o nosso último subgrupo, o último tema que a gente tem para discutir, que é a questão da infraestrutura urbana. Então, só aqui relembrando, né, onde estamos nesse momento, né, agora no mês de julho, finalizando então a etapa de leitura da cidade, e para, digamos assim, marcar esse momento, né, nós estamos preparando um seminário de fechamento, então, da leitura da cidade. Aqui está o nosso convite. A gente queria destacar aqui que houve uma mudança no local, né, então vai ser sábado, dia 22 de julho. O endereço é na Rua dos Andradas 1234, no auditório da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, a IAMU. Então, o evento vai acontecer das 8h30 às 18h, com intervalo para o almoço. E aqui à direita do vídeo está o link para as inscrições. Quem ainda não fez a inscrição, ainda pode fazer. Aqui um pouco da nossa programação que está prevista, então, para esse evento, né? Às 9h nós faremos a abertura. 9h30 até às 11h está previsto uma apresentação para a consultoria, né? Que está nos auxiliando aqui na revisão do plano diretor. Uma apresentação sobre o diagnóstico, então, da leitura da cidade. Haverá um momento, 1 hora, bastante tempo, até para o pessoal debater, então, poder fazer perguntas específicas aí para Ernest Young. E depois, intervalo de almoço do meio-dia a 1h30. 1h30 retornamos, então, com apresentações, né, do GT Consultivo das regiões de planejamento e dos coordenadores dos eixos 1 ao 4, que é o desenvolvimento social e cultural, ambiente natural, patrimônio cultural, mobilidade e transporte. Depois haverá um momento de debate também acerca dessas temáticas, né? Um coffee break às 15h40 e 16h10 retornamos então para o bloco final, onde haverá apresentação do GT Consultivo Técnico e os coordenadores de eixo 5 ao 7, que é o desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico, que é o nosso, gestão da cidade. Depois, 16h50, um novo momento de debate sobre esses últimos temas, e o encerramento às 17h30. Essa apresentação dos coordenadores de eixos vai ser uma apresentação rápida. A gente não tem muito tempo para falar, né? Mas a gente está preparando um material, a Renata e eu, sobre o que foi discutido nessas reuniões, tá? A gente vai tentar fazer um apanhado, assim, das principais conclusões, dos principais temas que nós debatemos aí ao longo dessas 5, 6 reuniões que tivemos pós-conferência do plano diretor. Então, estão todos convidados aí a participar desse momento aí que vai consolidar, encerrar a etapa de leitura da cidade, nos preparando então para um próximo momento, que é o momento de pensar nas propostas, né, para resolver os problemas que a gente identificou nessa fase inicial aí do processo. Então, recapitulando aqui, o nosso eixo temático engloba aspectos do plano diretor que se relacionam com incentivos para o desenvolvimento econômico do território e a capacitação e geração de emprego e renda, questões como o fortalecimento dos arranjos produtivos existentes e estímulos a novos arranjos, considerando as tendências de desenvolvimento e os potenciais existentes no município, também fazem parte desse eixo temático. Hoje, então, a gente vai discutir especificamente o tema infraestrutura urbana, que é o nosso último assunto aqui previsto. E dentro desse tema surgiram alguns tópicos aí que vêm sendo discutidos, né, desde a anterior a conferência até do plano diretor.
onde a gente destacou, então, o saneamento como subsídio para o desenvolvimento econômico, a questão de resíduos e reaproveitamento, centrais de reciclagem de uso, de que forma isso pode gerar renda, né? A questão de energia e tecnologia também como subsídio para desenvolvimento de indústrias, para pesquisa, suporte à área de serviços, né? Enfim. Então, vamos, nos dedicar a esses tópicos hoje. E eu já trouxe aqui, como de costume, opa, deixa eu só localizar aqui o meu material. Eu trouxe aqui aquela planilha que a gente vem trabalhando, todas as reuniões, já meio pré-montada, né, preenchida, vamos dizer assim, usando como base as recomendações lá, né, fazendo aquele trabalho de trás para frente, né, as recomendações as moções, né, da conferência. Então, eu inicialmente eu trouxe aqui para a planilha dois temas que eu acho que foi onde o debate assim se intensificou mais, né? Que foi a questão do saneamento como subsídio para o desenvolvimento econômico e o outro tema que é a questão de resíduos e reaproveitamento. Então, estabeleci, assim, com base, né, no que a gente tem conversado, a seguinte problemática: o município apresenta desarticulação entre a infraestrutura urbana e densidade populacional. Explicando, então, no município, observa-se um descompasso entre a infraestrutura disponível versus a ocupação territorial, apresentando áreas bem estruturadas com baixa densidade e áreas com déficit de infraestrutura e muito densificadas. E aí, em relação a isso, eu encontrei a recomendação 27, que fala especificamente sobre a questão da infraestrutura urbana, principalmente quanto à linha D, que diz elaborar estudos por região, identificando a infraestrutura necessária e seus custos de realização. Depois eu volto para a gente discutir, tá? Só vou ler aqui a outra temática, o outro tema dos resíduos e reaproveitamento. É, Pesquisando no guia, eu encontrei uma problemática que eu acho que casa com a situação do município, né, que é a problemática 40, que diz o seguinte: o município apresenta dificuldades em coletar, triar e destinar seus resíduos sólidos. Como uma qualificação para essa problemática, o manejo inadequado dos resíduos acarreta problemas ambientais e de saúde pública, afetando a vida urbana e gerando gases de efeito estufa. Além disso, o correto manejo dos resíduos pode tornar-se fonte de renda para a população mais vulnerável, contribuindo para a economia do município. E com relação a essa temática, eu encontrei três recomendações lá nas moções, né? Que são a recomendação 3, a 10 e a 34, e a última ali, que seria estratégia 72, eu trouxe do guia de revisão de planos diretores. Então, a recomendação 3, prever políticas econômicas específicas para as regiões, prever incentivos e equipamentos culturais, centros de transformação socioambiental, equipamentos de reciclagem, entre outros. A recomendação 10, elaborar um plano de descarte e aproveitamento de resíduos, orientando o descarte por região, promovendo o treinamento, capacitação e valorização da mão de obra. Recomendação 34, reciclagem, promover políticas de reciclagem inclusivas que evitem o conflito social e mitiguem a pobreza. Destinação correta e socialmente justa do trabalho e renda da reciclagem. E a estratégia 72 do guia, estruturar uma política de gestão de resíduos sólidos vinculadas à política de desenvolvimento urbano e com articulação regional para a construção de aterros sanitários, centrais de compostagem ou reciclagem e demais equipamentos do sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos. Aí eu acrescentei ali promovendo a valorização e profissionalização da mão de obra local. Então, o que eu consegui, digamos assim, captar, trazer das recomendações foram essas
observações aqui. Eu queria abrir agora, então, para vocês, assim, se vocês concordam com essas informações que eu coloquei aqui e se gostariam de contribuir com alguma questão em particular. Ou se preferem que a gente... Só um pouquinho. Desculpa. Se preferirem também trazer outros temas, né, daqueles para a gente desenvolver, tipo energia também, tecnologia. Letícia, só uma pergunta. A Pois não. parte de drenagem urbana é nesse capítulo ou é em outro capítulo específico? Eu sei que até vou aproveitar que a nossa coordenadora está aqui, a Vanesca. Eu sei que esse assunto de infraestrutura também foi discutido no eixo temático 5, mas ele também, né, tudo que for, entenda assim, tudo que for relacionado à infraestrutura, né, que é necessário para dar suporte, vamos dizer assim, para que demais atividades possam acontecer, né, no município, eu entendo que faz parte também do eixo econômico, é um eixo que acaba se sobrepondo, né, a outros eixos, né? Não sei se tu quer comentar alguma coisa, Vanesca, bom dia. Bom dia, pessoal. Acho que essa questão que você colocou, a gente começa a perceber que em vários eixos existe uma sobreposição de temas que acabam tendo impacto, porque o desempenho também está relacionado com ter um bom desempenho em relação a esse fator econômico, né? Mas entendo que na discussão de hoje, né, seria nessa parte do saneamento também que se discute toda a gestão das águas urbanas, daí também essa questão da drenagem. Eu até tinha colocado a mão, porque uma coisa que eu ia comentar que eu acho bem importante, né, que talvez assim, seja importante a gente discutir, assim, é que Porto Alegre não tem áreas muito densificadas. Porto Alegre não tem alta densidade. Nenhum local de Porto Alegre pode ser considerado, através dos números que a gente tem de densidade, altamente densificado. E acho que isso é uma questão para a gente enfrentar. A gente, às vezes, tem uma percepção, né, que pode ser mascarada por uma percepção local, né, de estar circulando em algum local da cidade, mas se a gente pegar e se afastar e entender a cidade, né, como de maneira mais ampla e todos esses bairros da cidade, Porto Alegre não tem nenhum bairro que é altamente adensado, né, se a gente for pensar no mundo que é considerado alta densidade, então eu acho que isso é importante a gente considerar, porque a gente está discutindo justamente, né, e acho que essa baixa densidade que Porto Alegre tem e esse espalhamento, de uma certa forma, da ocupação urbana é o que gera muitas das deseconomias que a gente está debatendo aqui nesses eixos. Isso que eu ia colocar de maneira geral. Perfeito. Letícia, eu cheguei na empresa, tá, e estou querendo plugar pelo meu computador no Microsoft Teams, mas não estou conseguindo. Então, por isso que eu continuo no celular. Tem algum aceite, porque eu entro pelo computador, diz, quando a reunião começar, informaremos. Será que eu tenho que ser recebido? Quem sabe eu vou pedir para a Renata enviar um link pelo... Tu estás no nosso grupo? Sim, sim. Tá. Eu enviei o link ali no grupo. Talvez, às vezes eu dá acho que é algum melhor problema. entrar por ele. Tá. Vamos ver Obrigado. se resolve. Vanesca, daí complementando um pouco o que tu está falando, né? Eu lembro que na conferência também veio alguma informação assim nesse sentido de que, por exemplo, o bairro Lomba do Pinheiro é um bairro muito denso, está crescendo muito, né? Eu acho que o que acontece é que a percepção que a gente tem é de um espalhamento, como tu diz assim, né? Se a gente olhar especificamente o Lomba do Pinheiro, é ocupado basicamente com edificações de pequeno porte, né? E aí isso acaba atrapalhando um pouco, porque a gente tende a pensar que, ai, nossa, a cidade está ficando muito densa, mas a densidade seria em locais com prédios, com edifícios, né? Isso sim representaria uma densidade assim grande, vamos dizer, né? Mas
mas até eu vou complementar uma questão, assim, fazer uma outra provocação, né? Se a gente pegar, assim, ocupações irregulares, pode ser que a gente tenha algumas que são mais densas do que os bairros altos, que a gente tem com maior altura de prédio. Então, também existe, assim, que a gente vê, agora no plano de São Paulo tem sido uma discussão, e a gente vê mesmo especialistas, pessoas que são urbanistas e trabalham na área, e existe, assim, acabam, né, confundindo os dois conceitos e falando de alta densidade, quando, na verdade, estão falando de verticalização ou estão, né, preocupados com uma questão ou com a outra. E acho que isso é bem importante para a gente entender, principalmente quando a gente fala de infraestrutura, e que, enfim, o que importa é, geralmente, né, para as contas econômicas, fora aí algumas exceções, é esse número de pessoas que a gente vai ter aí, ou por hectare, ou por quilômetro quadrado, enfim, seja qual for a medida. Mas acho que também, assim, nessa parte econômica, e daí talvez, né, outros aqui tenham para contribuir nesse sentido, a gente percebe que existe tanto essa questão, né, da economia, que pode ser para os prestadores de serviço, e no caso o município, naqueles serviços que presta e que tem a ver com essa parte da cidade, mas também as infraestruturas necessárias para desempenho de algumas funções. Ali no quarto distrito, a gente chegou a se deparar com a questão de que poderia, né, daqui a pouco receber alguns equipamentos para alguns usos, mas a insegurança que a questão da drenagem traz para a ocupação do território acaba impactando bastante a escolha de empresas por irem ou não para esse território, dependendo das suas operações poderem estar comprometidos em função da questão da drenagem, ali no caso específico, né? Eu acho que isso é um vínculo, assim, também importante de ser pensado para além da economia, da distribuição e da prestação de serviço público, né, ou de serviço de interesse público. Pessoal, eu peço desculpas, eu vou ter que me afastar um pouquinho, o secretário está me chamando aqui para ajudar ele numa agenda, tá? A Renata assume aqui. Renata, tá, acho que em 10 minutos eu estou de volta. Obrigada, desculpe aí, pessoal. Não, capaz, a gente vai se apoiando, né? Eu também hoje vim bem entusiasmada para discutir, porque é um tema que dentro da parte econômica, assim, interessa muito. Eu até tenho outras contribuições para fazer, mas vou deixar o pessoal falar aí sobre a infraestrutura. Até agora, Vanessa, não tem ninguém mais inscrito, se tu quiser ir fazendo as tuas manifestações, até porque eu tô sem esse acesso do painel da Letícia, então não vou conseguir baixar aqui para a gente ler as outras problemáticas que ela conseguiu estruturar aqui. Daí, se tu quiser ir manifestando, eu vou procurar o link aqui para poder entrar. Então, enquanto as mãos estão baixadas, eu vou falar sobre mais um aspecto que tem nos preocupado ali no grupo do desempenho, mas que entendo que tem uma alta correlação também com a parte econômica. Se a gente muitas vezes pensa, né, que essa expansão da mancha urbana, ela não está sendo, ela pode estar gerando deseconomias para essa prestação de serviços públicos, ao mesmo tempo a gente vê que a gente não consegue criar um mercado competitivo para oferecer terreno para alguns tipos habitacionais, como é o caso da habitação de interesse social nas áreas centrais, né? Eu acho que essa é outra questão, assim, que nos preocupa muito, assim, dentro do planejamento urbano, de como a gente pode dar uma medida de incentivo que realmente faça com que essa habitação de interesse social tenha interesse, né? A produção da habitação seja competitivo o mercado do centro também para instalar essas habitações de interesse social, assim como preservar os bens ambientais, preservar os bens culturais. Acho que e daí tem uma relação com a infraestrutura, mas é uma relação talvez em paralelo para a gente pensar sobre isso, né? Acho que essa dimensão econômica, por mais que a gente fale, né, da dimensão social, cultural e ambiental também no plano, nos parece, assim, uma que ficou realmente muito carente no plano, né? Esse entendimento de como funciona, assim, e como essa questão de mercado, ela afeta a cidade e nos alienar desses conceitos, desse entendimento, não parece ter trazido muitos ganhos aí para o nosso município de Porto Alegre. Então, acho que nesse sentido, assim, que eu colocaria talvez essas questões, né, Renata? Sim, acho importante, Vanessa. Eu realmente não consegui, eu só atualizando que eu realmente não consegui o acesso ao painel da Letícia. Então a gente vamos conversando em cima do que a Vanessa vai levantando de repente, e a gente pode, depois a gente consegue, né, escutar vocês novamente e transcrevendo no painel para a gente fechar
né, essas contribuições de vocês junto com o que a gente apresentou aqui. Não sei se mais alguém quer falar, por enquanto ninguém com a mão levantada. Então, eu vou falar mais um pouco. Essa recomendação 27 aí no A, que fala de recusar a aprovação de grandes empreendimentos, não sei se isso vem do guia, Renata. Não, essas são as recomendações da conferência, Vanessa. Eu acho um tanto quanto descabida, tá? E daí vamos ver se eu botando um tema polêmico, de repente as pessoas levantam a mão e se manifestam. Mas, porque, assim, se existe, de alguma forma, né, talvez alguma intenção de existir uma instalação em determinadas áreas e o dimensionamento da infraestrutura não está adequado, talvez essa simples recusa, assim, pareça uma coisa muito definitiva e sem encaminhar realmente uma solução para o problema, né? Vamos dizer que existe um interesse de desenvolver um certo território na cidade e a gente simplesmente vai se eximir dizendo que não queremos. A gente vê aí que a gente tem um grande problema, que também é um problema econômico, da redução populacional de Porto Alegre, da migração de talentos para outros territórios. Porto Alegre não está sendo uma cidade competitiva, não está sendo interessante para as pessoas escolherem como opção de moradia. De certa forma, é isso que nos diz, né, esse resultado do censo. Então, eu colocaria isso também como uma provocação aí para a gente pensar como é que a gente pensa soluções para isso, ao invés de simplesmente, então, vamos fechar as portas de Porto Alegre. Me parece um pouco isso, tá? Quando eu leio essa frase, e me traz uma preocupação bastante grande, assim, de ter esse tipo de posicionamento nesse momento. Renata, tu pode, desculpa, eu peguei, me deu um corte, mas o que a Vanessa levantou, que alguém colocou contra instalação de grandes empreendimentos. Foi isso que eu entendi, Vanessa? Não, na verdade, o que está aqui, né, na tela compartilhada que a Letícia colocou é que a gente pegou as problemáticas do guia e colocou elas cruzando com algumas recomendações que foram feitas na nossa conferência de avaliação do plano. E essa recomendação 27, em relação à infraestrutura urbana, ela tinha 3 itens, né, que ela falava, 3 tópicos. O primeiro seria recusar a aprovação de grandes empreendimentos sem o redimensionamento adequado da infraestrutura urbana. E o que a Vanessa contrapôs aqui é que, de repente, a gente teria que pensar, na verdade, qual é a solução para, ao invés de recusar a aprovação dos grandes empreendimentos, a gente pensar de que forma esses grandes empreendimentos podem se instalar, de que forma que a gente pode, talvez, adequar a infraestrutura ou utilizar a existente, né? Ou esse grande empreendimento, não sei, a gente pode falar de questões até de sustentabilidade nesse caso, né? Porque daqui a pouco, se o grande empreendimento usa reuso de água da chuva ou coisas assim, às vezes ele não impacta tanto na questão de infraestrutura de saneamento, né? Então, acho que a gente pode pensar formas de, ao invés de cara, né? Eu acho que foi isso que a Vanessa trouxe, de cara barrar essa aprovação dos grandes empreendimentos, buscar formas de como a gente consegue atrair, na verdade, né? Pessoas para virem para Porto Alegre, para construírem em Porto Alegre e ajudar na nossa dinâmica econômica, né? Perfeito. Não, acho que está muito bem colocado pela Vanessa. Veja bem, está acontecendo grandes empreendimentos em Novo Hamburgo, em Canoas, porque tem uma atração, a forma como os empresários que constroem esses grandes são recebidos nesses municípios é tapete vermelho. E se nós criarmos dificuldades, eles vão continuar indo para aquelas cidades ou para Santa Catarina, que está acontecendo muito, e Porto Alegre já diminuiu 80 mil pessoas pelo último censo. Nós temos que criar atratividades e não de cara recusar. Concordo contigo, Vanessa. Nós precisamos ser uma cidade amiga de toda e qualquer iniciativa de investimento que gere emprego, que gere renda. Eu vejo, por exemplo, não até que eu concorde, mas olha o complexo que foi instalado na Zona Sul com o Barra Shopping, com agora um bairro novo que está sendo construído lá pela Multipan, o Pontal do Estaleiro,
pô, aquela região mudou toda. Quantos empregos e quantas moradias e quanto imposto está gerando para o município aquela região ali em torno do Barro, em torno do Pontal do Estaleiro. E era uma região que o Poda, eu acho que não pagava imposto, não sei, mas hoje mudou a arrecadação da cidade, a cidade arrecada mais, tem uma receita maior e tem grandes empreendimentos, hotel para lá. Quando que se pensava construir um hotel na zona sul de Porto Alegre, né? Então, eu acho que, Vanessa, é isso mesmo, Vanessa. Acho que a gente tem que, não de cara, recusar. O que pode ser feito, se tem que melhorar a infraestrutura, por exemplo, eu sou gremista. A arena, naquele ponto lá do Maitá, ainda com todas as carências que tem lá, mas está mudando aquela região. Claro que teve o problema aí com a OAS, que não foi feito todas as contrapartidas assumidas, mas vai ser. Então, aos poucos, aquela região está mudando. Era uma região degradada da cidade. Então, hoje é um polo de atração, aquele equipamento lá naquele ponto. Então, eu acho fundamental isso que tu colocasse, Vanessa, na minha opinião. Pode falar, Vanessa, que depois eu quero falar na sequência, porque eu entendo que a Letícia também selecionou essa recomendação. Eu vou falar rapidinho, eu disse que tu podia falar, mas eu vou falar. Principalmente, eu acho, por esse item D, né? Porque eu acho que ela achou importante no sentido de solução para essa problemática que o guia apresenta, né? De desarticulação entre a infraestrutura e a densidade. Eu acho que ela trouxe essa recomendação devido ao item D, né, que diz para elaborar estudos por região, identificando qual é a infraestrutura necessária, ou se tem infraestrutura, né, necessária e não precisa, né, melhorias, enfim, eu acho que foi mais nesse sentido, mas pode falar. Eu ia colocar só, já que foi citado o caso da Arena, né? Acho que é um caso interessante também para a gente pensar, porque de forma recorrente se fala que vai existir uma expulsão das comunidades quando se instalam grandes empreendimentos, né? E ali a gente vê que existiam, né, áreas de interesse social, foram gravadas. Inclusive ali acho que se abre um potencial de desenvolvimento, inclusive econômico, para aquela população local vinculada a essa dinâmica que é instalada a partir da Arena, que entendo que, mesmo sem ter grandes iniciativas ou grandes projetos do município, que entendo que deveriam existir para qualificar, né, aquela região, de qualquer forma, a própria cidade ali cria uma dinâmica, né, e consegue, então, se articular através da criação de mercados. Quem vai lá na Arena vê que tem uma série de bares, uma série de serviços que acabaram surgindo e ainda não estão, né, talvez, assim, trazendo a qualificação que se espera para conseguir também ter um desenvolvimento social daquela população local, mas isso acaba fazendo parte da nossa dinâmica. Até um dia desse a gente estava falando sobre essa questão da expulsão de comunidades, né? A gente vê que no Brasil essa questão da expulsão de comunidades ela tem que ser vista, assim como toda a América Latina e tudo que está abaixo da linha do Equador, né? E existe uma outra dinâmica. As nossas cidades elas dependem de tanta qualificação que a gente não pode se privar de qualificar os territórios e essa qualificação ela é necessária para promover essa transformação social também. Então, aqui eu deixo também essa provocação que acho importante para a gente entender esses projetos no território. E eu entendo que mesmo que tenha, vi ali alguns comentários no chat, mesmo que tenham existido, né, considerações na conferência, entendo que elas têm que ser debatidas. Eu, por exemplo, não pude estar em todas as salas da conferência, porque, né, sou só uma pessoa, mas com certeza a gente tem que fazer uma integração e não pode existir um contraditório entre as ações que estão previstas nos diferentes eixos. E esse trabalho vai ser um trabalho que vai seguir até o enquadramento das propostas para revisão do plano. Isso aí, Vanessa, na verdade, né, os nossos grupos de trabalho, eles são para a gente ir aprofundando os debates, né, dentro de cada eixo. E até, né, agora, esse momento do seminário, que aí a gente vai fazer uma proposta, né, de como vamos continuar trabalhando. Mas eu vou deixar o Fabian falar e depois a gente segue na discussão. Bom dia, Vanessa, bom dia, Renata, bom dia, Letícia, conselheiros.
Então, é sempre uma alegria estar debatendo esses temas da cidade com vocês aqui e a gente poder trocar algumas ideias e algumas opiniões, né? Eventualmente nem sempre convergentes, tá? E eu gostaria aqui de explicitar alguns pontos, né, que a gente conversou na conferência e que têm sido objetos de estudo, né, que estão relacionados à questão da infraestrutura urbana, né? Eu acho que a primeira grande questão, assim, acho que uma questão a ser avaliada, é que a construção da infraestrutura urbana pelo Estado cria oportunidades de negócio, tá? E o grande exemplo é da Multiplan, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais depois, mas o fato é que a aplicação coordenada de ações estatais para melhorar a infraestrutura urbana de um determinado território cria oportunidades de negócio e valorização da terra. Então, eu acho que isso a gente tem que ter em vista, né? Porque o que acontece? Por exemplo, no caso do bairro Cristal, que eu acho que é um exemplo muito interessante de ser estudado, de ser debatido, porque ele acabou de ser citado, né, como um exemplo de sucesso de investimentos e onde houve uma coordenação de investimentos de infraestrutura pública que vão se transformar em lucro privado. Então, por exemplo, se a gente pega a questão da população do bairro Cristal, que era um bairro de classe média baixa, nas suas pontas principalmente, a gente vê que a partir dos censos, a população do bairro tem diminuído, tá? E a gente ainda vai ter a oportunidade de debater o censo de 2023 nos microdados, e a minha aposta é que a população do bairro continua diminuindo, tá? Isso coloca, né, uma série de questões para o planejamento urbano, né? Porque existe uma diminuição da população, é interessante tentar entender melhor a dinâmica disso, né? E a dinâmica de diminuição da população está relacionada aos empreendimentos de infraestrutura urbana, por exemplo, a canalização do Arroio Cavalhada, né? A construção da Vila Tronco, né? Que foram iniciativas do poder público, né? Que valorizaram os terrenos do Cristal, valorizaram tanto, a tal ponto, que trouxe uma vantagem pecuniária para a prefeitura, que foi uma maior arrecadação de impostos. Claro, as zonas valorizaram, né? O preço da terra valorizou, mas isso teve um custo, né? E o custo foi a expulsão das pessoas mais pobres e o esvaziamento do bairro em termos de população. Então, enfim, tá, eu acho que é um exemplo muito interessante de ser discutido, né? Inclusive porque eu acho que tem questões que afetam a orla, né? Que afetam a paisagem ali, que também poderiam ser debatidos, né? Porque os grandes empreendimentos da orla, né, tiram, e agora nos últimos dias apareceu que, inclusive, os acessos, né, ali no Pontal estão fechados à população em geral. Então, né, eu acho que isso tem que ser ponderado, tá? E dizer isso, aqui, que a infraestrutura, ela permite negócios. Então, talvez o termo aqui nas estratégias, Vanessa, seja muito forte, recusar, mas o fato é que a iniciativa privada tem que participar do custo de infraestrutura. Porque, por exemplo, no caso do Arroio Cavalhada, a obra foi a grande obra, né, um grande financiamento da prefeitura com o Banco Mundial, foi um dos maiores financiamentos da época, né? E, no entanto, o lucro vai ser inteiramente privatizado pela Multiplan, né? Porque vocês estão sabendo, né, é um lançamento bilionário, né, vai ter lucros bilionários, e para ele acontecer no território, era imprescindível a canalização do Arroio Cavalhada. Então, eu coloco essa questão aqui, né, para os técnicos, né, e para os conselheiros, de que uma das alternativas é usar instrumentos que já existem, né, por exemplo, no Estatuto das Cidades, que são as operações urbanas consorciadas, né? Faria muito mais sentido, de novo, no bairro Cristal, que os custos de infraestrutura fossem compartilhados com os grandes investidores privados que estão tendo lucros bilionários com a valorização do território. Então, acho que nesse sentido, né, também é importante que essa infraestrutura urbana que esteja planejada para os grandes negócios preveja o não esvaziamento dos territórios, né? As pessoas né, devem continuar, pelo menos uma parcela delas, continuar morando na proximidade de zonas urbanas, né? Porque o custo disso é levar essas pessoas mais pobres, que têm menos oportunidades, deslocá-las do território, à força, como foi feito, inclusive, né? Vocês devem se lembrar do horror que foi, para mim, foi um choque, enquanto cidadão de Porto Alegre, a forma como
algumas pessoas foram expulsas ali da Avenida Tronco, né? E mas isso teve um ganho imobiliário, ganho pecuniário, um ganho de investimento, uma valorização do território, né? Eu acho que nas estratégias é interessante que se preveja a possibilidade desse conflito social e formas de mitigação, né, através de parcerias, por exemplo, um instrumento né, a operação urbana consorciada, por que ela não pode ser utilizada, né? A gente usa ela tão pouco aqui e tem empreendimentos de tanto vulto, de tanto lucro que poderiam participar, né? E eu estou só usando o exemplo do Cristal como um caso particular, mas tu sabe, Vanessa, que a gente pode generalizar essa lógica de funcionamento da implantação de infraestrutura para o resto da cidade, né? E aí o Estado se coloca a serviço dos grandes investimentos contra as populações mais pobres, né? E retira elas do território, né? Eventualmente tem algumas medidas mitigatórias, mas seria interessante do ponto de vista urbanístico pensar que essas populações poderiam, em parte, permanecer nos territórios, né? E pensando isso dentro de uma visão integrada aí de política pública, de mitigação da desigualdade social, né? E de manutenção das pessoas nos territórios, tá? Agradeço muito, tá? É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Fabian. Eu acho que é interessante mesmo, assim, esse próximo momento, a gente pensar, né, nos instrumentos que a gente pode usar para garantir algumas questões importantes, né, no desenvolvimento econômico da cidade. Com certeza, a gente não pode pensar o desenvolvimento econômico distante do desenvolvimento social, né? Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso. E acho que esses instrumentos, como a Operação Urbana Consorciada e outros, né, que estão previstos, podem nos auxiliar nessa caminhada e justamente, assim, depois, né, dessa etapa de leitura da cidade, a gente começa a pensar em propostas, em desenvolvimento de quais instrumentos usar para apoiar, né, essas estratégias que a gente está pensando para a nossa cidade. Eu vou deixar também o Dalmolin falar que estava com a mão levantada, e depois se a Vanesca quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá, Vanesca? Eu estou aqui com um estagiário hoje, daí eu estou com um pouco de dificuldade. Renata, eu me tá inscrevi também, tá? Sim, eu vi depois do Dalmolin Felisberto e depois Luiz Paludo. Vamos nessa ordem, tá? A minha mão, então, que daí eu falo na sequência. Tá. Tu tá no mundo, Dalmolin. Tá bom. Oi. Bom dia a todos. Esse é um assunto muito interessante, né? E eu não sei se é de fácil solução. A questão... Bom, a gente estava falando da infraestrutura. Nosso presidente Ricardo falou sobre a diminuição populacional de Porto Alegre, mas isso eu vejo é um assunto recorrente quando se fala em grandes empreendimentos. Por exemplo, agora eu sou o relator do processo lá da antiga Fazenda do Arado, e vem recorrente esse assunto da diminuição populacional de Porto Alegre para defender que não tenham grandes empreendimentos, né, em Porto Alegre. Mas eu vejo, por exemplo, quando se fala em diminuição populacional, que o censo de 22, né, demonstrou que Porto Alegre diminui um pouco a sua população, mas, em compensação, cidades como Passo Fundo, Lajeado e Caxias do Sul aumentam, né? O que a gente viu durante a pandemia foi uma quebra de paradigma das pessoas que sempre precisavam se deslocar para trabalhar, e tem grandes polos atratores em Porto Alegre de populações que são as universidades, né? Porto Alegre é uma cidade muito bem servida de ensino, e por isso mesmo forma cérebros, né? Como diz, está tendo uma evasão de cérebros de pessoas que se instruem, né? Na verdade. Então, o que a gente viu muito a questão da comunicação à distância, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Que também fez com que as pessoas mudassem um pouco sua maneira de pensar. Mas o que se viu na pandemia? Um grande número de pessoas querendo mudar a sua maneira de viver, mudar, e a Zona Sul de Porto Alegre foi uma Zona Sul
a zona foi muito procurada. Eu vejo que tinham empreendimentos, como o próprio Alphaville, que ele chegou num ponto que meio que parou seu crescimento. Daqui a pouco eu mesmo tive muitos amigos que começaram a ir morar neste bairro, aí, Alphaville e outros, porque viram que não precisavam ficar no meio da cidade e procurando um novo modo de vida. E assim, pessoas também eu vi saindo e morando em sítios, né? Então, isso é uma coisa que o mercado então, também está entendendo quando faz os seus lançamentos, que as pessoas, o próprio rooftop, desculpe o meu raciocínio, né? Interromper o meu raciocínio, o próprio rooftop foi uma questão que os arquitetos se deram conta que as pessoas precisavam de mais lugar para respirar e para ver para se sentir melhor dentro do que estava sendo feito na produção econômica de prédios em Porto Alegre. Então, isso é um bom problema. Por exemplo, a gente, lá na Ponta do Arado, por exemplo, a densidade proposta é muito baixa. A densidade para ocupar aquela área é muito baixa e tem lotes desde os 250 metros quadrados até 2.000, né? Então, a gente vê que o empreendimento já se preocupa também em fazer uma certa evolução do próprio bairro Belém Novo ali, uma qualificação enorme que o empreendimento vai ter que fazer no bairro Belém Novo, né? Para também essas pessoas que já estão lá, elas, como é que se diz, serem contempladas. Porque pela lógica que a gente vê, inclusive do IAB, conversando sobre os grandes empreendimentos que não pode acontecer, então seria que todo mundo, né, se pudesse aqui ser um país ditatorial, ia mandar fechar o bairro de Belém Novo e mandar todo mundo ir morar no 4º distrito, né? Alguma coisa assim, em função de que as pessoas não podem morar longe, né? E a infraestrutura, por exemplo, que se fala, eu vejo muito pior é que Porto Alegre ainda tem estradas, né? Estrada João de Oliveira Remião, estrada Costa Gama, estrada, sabe? Que isso sim seria uma questão de melhoria, né? Com relação a isso. Que, por exemplo, lá onde eu estava falando da Ponta do Arado, até uma estação de tratamento de água foi feita para atender 400.000 pessoas, né? Para justamente esses empreendimentos grandes, eles fazem pesquisas de mercado, eles veem que as pessoas têm essa vontade de ir para a Zona Sul, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, é um bom problema esse a gente pensar sobre infraestrutura versus empreendimentos, né? Porque por mais que a cidade possa diminuir a sua população, as pessoas também migram por algum motivo dentro da cidade e elas buscam qualidade de vida. Então, nessa questão, né, a Zona Sul sempre foi, em Porto Alegre, um grande atrator assim, de pessoas que queiram ir para um modelo de cidade um pouco diferente da cidade xadrez, da cidade densamente povoada, né? O bairro Bonfim é um sucesso também, muito pela sua densidade, né? Então, a gente tem um bom problema para pensar. Não é uma questão muito simples. Se a gente tivesse todas as soluções, seria maravilhoso. Porto Alegre seria a melhor cidade do mundo. Mas é um bom problema. E o urbanismo, ele lida com esses problemas. Ele lida com essas questões que na verdade, tem a ver com a vida das pessoas. Então, a gente não pode ser muito simplista e dizer assim, a população de Porto Alegre diminuiu, então não pode mais sair em grandes empreendimentos. Muito pelo contrário. Às vezes, eu sempre penso que tudo é uma questão de oportunidade. Tudo é uma questão, se a gente tem um grande empreendimento, se tem pessoas querendo investir, às vezes, em lugares que para a grande maioria das pessoas pode não ter lógica, mas tem muita lógica, entende? Então, a gente tem essas oportunidades de os grandes empreendimentos e por isso mesmo a gente poder pensar neles, né? Então, eu acho que
que é mais ou menos isso que eu gostaria de comentar, né? E vou também não me estender muito, porque para propiciar também o debate, que é um bom debate. Muito obrigado. Obrigada, Damolin. Acho que levantou bastantes questões, né? Que cruzam, né, diversos assuntos que a gente já vem conversando aqui. Vocês estão me escutando bem? Sim? Vocês me escutam? Alô? Sim, escutamos bem. Sim. Ah, tá. Sim. É porque eu tô com 2 janelas aqui abertas, porque eu e a Letícia entramos como plano diretor. Só um pouquinho. E aí, eu tô com uma mente dividida hoje, porque eu estou escutando manifestações de todos os lados. Mas eu acho que é importante a gente pensar nesses pontos que o Dalmolin levantou, no sentido de... Só um pouquinho, tá, filho? Um minutinho que a mamãe tá falando. Nesses pontos que o Dalmolin trouxe, porque eu acho que a gente já levantou eles em algumas outras reuniões, visto que a gente já falou também da questão da zona rural, de como que a gente pensa no desenvolvimento econômico nesses pontos mais distantes do centro, que a gente não pode descartar, né, também esses movimentos que o Dalmolin mesmo ressaltou, que aconteceram pelo motivo da pandemia, das pessoas trocando um pouco o formato, né, repensando um pouco o formato de moradia, enfim, eu acho que a gente vai ter que cruzando um pouco os assuntos. Eu vou deixar o Felisberto falar, porque tá difícil aqui, e daí depois a gente continua com as manifestações. Tá bom, filho, só um pouquinho. Pode falar, Felisberto. Tá. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas, né? É um prazer estar aqui. E eu faço parte da temática de desenvolvimento econômico, tributação, turismo e trabalho do orçamento participativo. Então, essa questão do desenvolvimento de Porto Alegre já vem sendo tratada ao longo dos 35 anos de participação cidadã. Inclusive, em 1997, teve o primeiro Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, que estudou as potencialidades de Porto Alegre. Recomendo que as pessoas pudessem ler esse estudo feito em 95, 97. Parece que foi feito numa outra época e que os problemas foram solucionados. Os problemas, da maioria dos problemas que haviam naquela época, continuam hoje agravados, né? Vou elencar alguns, por exemplo. O Humaitá, onde tem várias comunidades que até hoje não foram regularizadas. E ali tem um potencial econômico que nunca foi levado em conta, porque é uma mão de obra que interessa ao mercado. Então, a lógica continua sendo de usar a mão de obra e não de potencializar o crescimento dessa economia local. Tá? Então, parece que a lógica é sempre um grande empreendimento vai gerar milhares de empregos, desvalorizando o potencial econômico que tem em determinada região. Tá? Nós temos 17 vilas no Humaitá e que precisam ser trabalhadas. E o descaso, quando se constrói uma ponte para potencializar o tal do desenvolvimento, sem levar em conta a população que mora ali embaixo. Quando se abre uma grande avenida, não se leva em conta os territórios quilombolas, por exemplo. Então, parece que isso é o desenvolvimento, quando não se respeita a identidade e as características dos bairros. Vou falar do Cristal, que o Fábio falou muito bem. O Cristal não é só empreendimentos, ainda tem 10 comunidades que precisam ser regularizadas e que não foram. Todo o empreendimento que se endeusa, o Barra Shop, a Multiplan, são os grandes empreendedores, são os grandes, vamos dizer, beneméritos, vão trazer emprego, só hoje não pagaram a contrapartida do projeto. São mais de 200 milhões que até agora não resultou em nenhum benefício para a comunidade. Tem uma área de preservação ali que vai ser dada
ou concedida para o empreendimento para valorizar o empreendimento, quando deveria ser um parque para o uso da comunidade e não para valorizar o empreendimento. Os prédios da Multiplan continuam sendo erguidos em uma velocidade espantosa, enquanto as comunidades que estão ali e que precisariam de ter, no mínimo, infraestrutura, não estão tendo nenhum atendimento. Estão sendo arriscadas a ser expulsas dali, tá? Porque não condiz com o novo olhar, tá, dessa cidade que está se tornando uma cidade aristocrática, para alguns em detrimento da grande maioria da população, principalmente a população que mais precisa. É uma lógica da escravidão moderna, eu ouso dizer isso, né? Escravidão moderna. Tá? Se usa a dependência econômica dessas pessoas para legitimar os seus negócios, enquanto não se potencializa o contrário. Tá? E o que mais me estarrece é que a população que sofre esse impacto é a que menos está participando na discussão do plano, da revisão do plano diretor. Tá? O Dalmolin falou de estrada. A estrada não são os problemas. Tá? A estrada não é um problema. O que é preciso é ter uma visão de cidade que inclua as pessoas e que não excluam. Tá? Nós estamos expulsando as pessoas. Nós estamos descaracterizando os bairros que poderiam ter desenvolvimento a partir da sua economia local, que não é levado em conta, não há nenhum estudo sobre isso. Tá? A realidade hoje da cidade é necessário ver, nós temos uma cidade real com os problemas e que a gente não trabalha e tem um potencial econômico nisso. Tá? Não é só um grande empreendimento que tem a viabilidade econômica. Se a gente implementar a regularização da cidade, vai ter lucro, sim. Se a visão é ter lucro, com a regularização e com a implementação de canalização, esgoto, água, saneamento básico, crédito, hospitais, postos de saúde, a construção civil vai ganhar também. Então, não, agora vamos grandes empreendimentos para justificar a maximização do lucro, em detrimento de resolver o problema da cidade. Eu talvez não viva daqui a 30 anos, vou estar com 100 anos, não estarei aqui, infelizmente, para ver a consequência desse planejamento de hoje. Me preocupo porque eu tenho filhas e netos. Tá? Me preocupa a cidade que nós vamos deixar para essas pessoas. Tá? A gente já sofre o impacto. Tá? Qualquer chuva em Porto Alegre alaga tudo. Por que alaga? Quais são as consequências do alagamento? Tá? E digo mais, no centro, o prefeito dessa cidade contraiu um empréstimo de 16 milhões de dólares, que são em torno de 800 milhões de reais, para fazer o quadrilátero central. Quanto isso não era necessário. Qual é o interesse? Desenvolvimento econômico para quem? Por que não recuperar as casas de bombas? Por que não trabalha com os problemas das comunidades que existem no centro, 17 vilas? Por que não tem nenhum planejamento? Por que não se resgata a demanda do orçamento participativo, que potencializaria regularização, IPTU e uma série de arrecadação para Porto Alegre, que não é levado em conta? Parece que a gente é contra o grande empreendimento. Não. Primeiro vamos resolver os nossos problemas, que são muito sérios e que vão impactar no futuro. Vai aumentar a desigualdade, já está aumentando. Se fizer um estudo sério, vamos ver a necessidade da periferia. Ontem, eu estive numa reunião com o conselheiro tutelar da região central, me disse, Felisberto, é impressionante a necessidade das pessoas. Às vezes elas não têm o que comer. Parece, o Felisberto está filosofando. Não, é quem pisa no barro, quem entra nas vilas, quem há 35 anos trabalha com comunidades que até hoje não pode potencializar os seus sonhos. E o que mais me estarrece é que a linguagem continua codificada para que a maioria da população não consiga discernir, certo? E não tenha compreensão. Então, isso diminui a participação. Por fim, quero finalizar com o seguinte. Nós não fizemos o retorno até agora das regiões,
certo? Porque muitas reuniões tu acaba não conseguindo. Eu mesmo hoje teria a reunião da minha região da RGP1. Infelizmente não posso ter, porque eu tenho um compromisso em Sapiranga. Eu estou em Sapiranga hoje, né? Mas, assim, nós vamos fazer proposta no seminário sem antes terminar o retorno às regiões. Então, essa é uma pergunta que eu quero deixar aqui para a coordenação. Eu vi que a Vanessa está indo e a Patrícia talvez escute depois. Como é que a gente vai trabalhar já elaborando propostas sem finalizar com as regiões? Então, era isso. Obrigado se eu me estendi um pouco e se eu criei alguma celeuma, tá? Obrigado. Obrigada, Felisberto. Acho que entrou em muitos assuntos que alguns sim cruzam com a nossa questão, né, da infraestrutura urbana voltada, né, para o desenvolvimento econômico, que é o tema de hoje da nossa reunião. Alguns a gente às vezes deriva um pouco, né, para alguns assuntos. Eu vou deixar todo mundo falar e daí depois a gente faz comentários para todos, certo? Daí, Luiz Paludo agora, por favor. Olá, olá, bom dia a todos. Primeiro, igualmente, também digo que é um prazer poder participar aqui para falar de temas assim tão relevantes para a cidade, um momento também tão marcante e importante para Porto Alegre, né? Bom, sobre a temática, né, até de repente fazendo a conjunção aí, ou mesmo um pensamento eventualmente oposto, algumas opiniões apresentadas, acho que um pouco o que eu penso e do que eu tenho também presenciado em vários lugares que a gente tem participado, tanto fazendo projetos ou mesmo atendendo a comunidade, né, através de contrapartidas e mesmo através de institutos, assim, que no caso da empresa que eu trabalho também atua nesses bairros que eventualmente não tem a infraestrutura necessária hoje. Então, de tudo que eu vi até agora, né, e de fato não foi tanto tempo, eventualmente igual muitas pessoas aqui que já participam da história da cidade há muito tempo, até porque eu nem tenho tanto tempo de vida assim para ter as mesmas experiências, mas das que eu tive até agora, que foram muito gratificantes, o que eu entendo assim, sobre o plano diretor hoje é que, de fato, o plano diretor tem que buscar atender todas as disciplinas que envolvem a política pública, não tenho dúvida disso, mas, sobretudo, primordialmente, né, eu diria que um plano diretor ele tem que incentivar a economia, né? Todas as ações que forem condizentes, se combinarem com o desenvolvimento econômico da cidade, o plano diretor ele tem que atender e tem que privilegiar, né? Porque é um pensamento simples e simplório até, mas uma reflexão bem rápida assim, né? Qual cidade no mundo faz política pública com qualidade e é pobre? Eu desafio alguém a falar uma cidade faça política pública de verdade, seja pobre. Se faz, vai fazer por um ano, 2 no máximo, e não vai aguentar fazer mais, porque vai se endividar ao ponto de que não vai tornar isso viável e sustentável. Então, quando a gente fala de grandes empreendimentos ou da iniciativa privada participar do contexto urbano, desenvolvimento da cidade, a gente não tem que olhar com maus olhos, né? O que a gente tem que se basear muito aqui são nos instrumentos que são criados pela municipalidade e aí, sim, pelo plano diretor, né? De quais são os instrumentos que esses grandes empreendimentos ou que pessoas e empresas que queiram investir na cidade, como elas podem contribuir para que outras disciplinas sejam atendidas no âmbito de infraestrutura urbana, né? Então, quando a gente fala de grande empreendimento, a gente tem que pensar como ele vai ajudar, né? De que ponto ele pode ajudar a cidade a evoluir, né? Então, não tenho dúvida que a gente mesmo trabalha numa incorporadora, né? E a gente mesmo vem e com muita felicidade, assim, tá? A gente fica muito feliz toda vez que a gente tem que usar desses instrumentos, como, por exemplo, a compra de solo criado, que não sei se todo mundo aqui conhece, mas, enfim, é um termo que é criado para as empresas que compram solo criado diretamente da municipalidade, fazer termos para reinvestir na cidade. Então, nós pegamos esse dinheiro e fazemos as obras ou os investimentos, seja em escola, seja em praças, enfim, são certamente itens que envolvem qualidade de vida de todo porto-alegrense, né? E que são determinados por prioridades das secretarias municipais. Então, elas, pelo executivo, né? O executivo define quais são as prioridades urbanas e delas
nós somos agentes catalisadores para poder realizar a melhoria do espaço urbano, então a gente fica muito feliz quando isso acontece. A recompra de solo também, né, em grandes empreendimentos, tem doações, as doações já são previstas, inclusive, no plano diretor. Essas doações, muitas vezes, incorrem em recompras dessa área que seria doada, regiões que muitas vezes já têm infraestrutura necessária, né, urbana, tanto saúde quanto educação, o que for, e isso verte em investimentos em regiões onde não existe isso, né, são chamados TCAPs, para quem é mais familiarizado, e N outros. Então, assim, o plano ele tem que, sim, incentivar, né, atrair, como o próprio Ricardo Cissego falou agora há pouco, tem que atrair os investimentos. A gente não pode tratar o lucro como se fosse algo ruim, né? É muito pelo contrário. Certamente essas empresas, né, que fazem uso desses instrumentos, como falou, criado de compra, que são só 2 que eu citei aqui agora, elas só fazem isso porque elas são sustentáveis também economicamente, né? E ser sustentável economicamente incorre em qualquer empresa privada a dar lucro. É assim que acontece. Então, é importante a gente ter clareza nisso, senão tudo vira, né, tudo torna o lucro ou qualquer tipo de investimento ruim e de fato, de longe não é. As grandes cidades, as cidades mais bem estruturadas urbanisticamente e também que atendem com as melhores políticas públicas, elas vão nessa direção. Isso é fácil elencar vários exemplos no mundo inteiro. Outro instrumento que, por exemplo, o plano poderia tratar agora, ainda que sejam instrumentos muitas vezes de lei, mas de alguma forma ele poderia abordar de outras leis, são as concessões, né? A gente demorou tanto tempo. A Orla, por exemplo, os parques, enfim, é um instrumento que poderia ser criado, poderia ser mais bem desenvolvido. Temos exemplos também de grandes cidades que fazem isso no mundo e dá certo, né? A gente ficou tanto tempo, muitas vezes aqui em Porto Alegre se discute muito e não faz nada, né? E eu estou aqui há um bom tempo já e eu vi toda a transformação da Orla e hoje eu vejo muitas pessoas vindo para a cidade e o que gera turismo, o que movimenta a economia e gera empregos, porque é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos de uma cidade forte para que as pessoas voltem, né? Não saiam da cidade, mas que seja uma migração positiva, né? Que a gente aumente nossa capacidade de receber as pessoas, de gerar riqueza através delas, para que todos desfrutem de um bem coletivo maior, né? A prefeitura vai ter mais impostos para recolher e vai ter mais força para fazer os investimentos que achar necessário, que tiver como diretriz pública e urbana, né? Então, as questões dos parques também é um item que a gente deveria abordar com muito mais clareza e com muito mais força, né? Mesmo a harmonia agora, né? Que se faz toda uma polêmica gigante em cima de uma concessão que vai gerar muitos benefícios para a cidade, não tenho dúvida disso, né? A gente tem muitas pessoas aqui. Gramado é uma cidade que recebe 2 milhões de turistas por ano e a gente não consegue fazer com que nada fique em Porto Alegre, né? Então, precisamos criar os atrativos. Então, toda essa polêmica que se cria é simplesmente, né, olhando só um lado da situação, né, que é o caso da supressão de árvores ou o que for, e ninguém olha o lado da compensação, né? Então, fica muito enviesado o discurso, porque para cada árvore que é suprimida, ninguém vai atrás de saber quantas árvores são compensadas. Então, fica sempre só um lado da moeda, e aí, muitas vezes, cria o factoide, né, para a própria população de que é ruim, e quando, na verdade, é muito bom, né? As pessoas não veem o lado que vão gerar emprego, que vai ter desenvolvimento, e que vai gerar turismo, e que a cidade vai ser lançada a um novo patamar, inclusive como referência nacional, diria até mundial, né? Vai repercutir e vai trazer pessoas de fora para virem aqui visitar a nossa cidade, deixarem dinheiro aqui e fazer a economia girar. Então, assim, como fala geral, tá? Pensando nesse eixo aqui de desenvolvimento econômico, não vejo como se distanciar de fazer com que esse eixo seja um dos principais itens do desenvolvimento do plano econômico, do plano diretor, ainda que outros itens sejam importantes, tão relevantes, né? Os sociais mesmo, as questões de infraestrutura, né, urbana, quando a gente fala de índice de volumetria ou outras diretrizes que o plano também tem que se preocupar, mas eu não tenho dúvida que o eixo central, né, assim como qualquer país que tem relevância e é destaque no mundo, tem por si só o eixo econômico como principal item de desenvolvimento do país, da cidade, enfim, do que for. E ainda para fechar, assim, queria só agora dar um depoimento pessoal, né? A gente
na Cyrela, que a gente tem o Instituto Cyrela, que ele só faz as contribuições, né, e aí envolve a reforma de escolas, principalmente reforma de escolas, a gente faz muitas reformas de escolas, né, mas praças também, e ele só vive, o Instituto só vive com um orçamento que é oriundo do lucro da empresa. Então, tem uma parcela do lucro da empresa que é destinada obrigatoriamente, isso em estatuto da Cyrela, que é revertido para fazer política pública social. Então, a gente aposta muito na educação, é uma educação que se faz principalmente das crianças, é nisso que a gente aposta. E ele só vive porque a empresa tem lucro e um percentual desse lucro ele é obrigatoriamente utilizado para fazer esse tipo de ação, né? Então, daí a importância ainda maior do eixo desenvolvimento econômico. Tá bom, pessoal, mais uma vez, obrigado aí. Desculpa se fiquei um pouco longo, mas acho importante ter dado essa contribuição. Bom dia a todos. Obrigada, Luiz. Acho que tivemos bastantes contribuições, até, como eu falei anteriormente, que vão derivando para assuntos de outros tópicos, né, que a gente também já falou em outras reuniões. A gente está compilando, né, todas essas contribuições para a gente trazer sábado no seminário, né, um pouco de tudo que foi debatido aqui nesse eixo econômico para dar um direcionamento, né, para os nossos próximos passos no desenvolvimento dos trabalhos mesmo, né, na entrada da etapa de propostas. São 10h18, a gente encerra a nossa reunião 10h30. Eu vou deixar a Vanessa falar, que eu acho que ela vai querer responder bastantes questões. E aí eu vou desde já encerrar as inscrições aqui para fala, para a gente poder encerrar no horário. E até eu vi que a Claudete aqui pediu para falar das questões que ela está escrevendo no site, mas acredito que todo mundo está conseguindo ler, né, no site no chat todas as contribuições. Então, se alguém quiser pautar qualquer coisa, daí a gente pode até dar uma abertura, assim, mas sim, todas as contribuições são consideradas. Manifestações orais são melhores porque a gente consegue debater, escutar, né, a pessoa, mas as contribuições do chat também sempre são documentadas nos nossos registros. Então, Vanessa, por favor, faz a tua contribuição. Pelo que eu entendi, né, Renata, a Claudete ela está sem microfone, então ela não vai, Claudete, então ela não vai conseguir falar, né? Daí também, eu acho que eu fiquei um pouco em dúvida de algumas colocações, mas vou fazer aqui algumas ponderações baseadas no que eu ouvi, do que eu compreendi dos temas que foram falados, que entendo que são importantes. Acho que essa questão, né, de como é que a gente mantém, e aí vamos falar só falando de praças e parques, unidades de conservação. A gente teve uma apresentação do diretor de Áreas Verdes, o Alex, que falou em Porto Alegre, né, eles têm contabilizado 700 praças, 12 parques e 4 unidades de conservação. Então, realmente, a manutenção desses parques, dessas praças, né, e como a gente viabiliza que a gente está colocando, que é um sistema de espaços abertos, e que por mais eu vi ali que alguém colocou, né, a questão de que se investe nisso, sim, tem que se investir. Espaço público também é uma questão de saúde pública, né? A gente hoje fala muito mais em combater causas de doenças, porque a gente não está mais trabalhando tanto, assim, com uma população que falece em virtude, né, de enfermidades contagiosas e muito mais, né, de doenças que são progressivamente aí vão aumentando na população, decorrentes da obesidade, decorrentes da diabetes, decorrentes, né, de fatores que são influenciados pela forma que as nossas cidades assumem. Então, com certeza também tem que ser considerado. Eu ia comentar com o Felisberto que eu também tenho preocupação, entendo que a Renata também, né? A nossa preocupação com as gerações futuras aqui, a gente compartilha isso. Então, acho que realmente é uma preocupação que a gente tem com relação à cidade. Eu vou fazer ali um apanhado, né, de algumas coisas que eu escutei, que eu acho importante colocar algumas ponderações com relação ali se a população reduziu em áreas onde houve em Porto Alegre áreas de melhorias, né, nas infraestruturas. Eu entendo que hoje a gente não pode fazer essa afirmação sem ter os dados do censo, né, desagregados. O dado agregado do censo realmente ele não nos permite. Eu também tenho, assim como o professor Fábio falou que ele tem ali a aposta do cristal, tenho também, a gente tem a visão do planejamento que áreas exclusivamente residenciais que estão tendo aí novas famílias, novas composições familiares e que não estão conseguindo renovar, a população que habita nesses imóveis também devem estar tendo uma redução populacional. Então, acho que é uma diversidade de fatores, né? Acho que a gente olhar e associar com um fator único, a gente corre o risco aí de estar cometendo um equívoco que pode ter um impacto nas nossas interpretações e daí no nosso planejamento de políticas públicas
em resposta a isso. E como foi colocada a questão da operação urbana consorciada, que eu entendo que é um instrumento, né, previsto no Instituto, é um instrumento importante para ser considerado nas nossas avaliações, também existe uma crítica a esse instrumento no sentido da venda de solo criado. Como foi colocado aqui, esses grandes empreendimentos, a maior parte deles, quando gera, né, um potencial construtivo maior do que o básico do plano, faz uma aquisição de solo criado. Essa aquisição de solo criado hoje é pelo valor praticado. Quando se trabalha em leilão, esse valor muitas vezes pode ser reduzido e muitas vezes pode um agente adquirir uma grande quantidade de solo criado e não efetivamente esse solo criado está resultando na construção naquele território, que é o que a gente precisa. Então, acho que tem que existir esse cuidado para que o solo criado, ele não, a outorga onerosa do direito de construir, né, não seja utilizada simplesmente com através dessa dimensão, né, arrecadatória, que poderia ser, que acho que é um risco bastante grande, porque é um instrumento urbanístico e tem que funcionar para esse fim. Então, acho que isso tem que ser bastante cuidado nas operações urbanas, eventualmente, né? Acho que a grande questão, e ontem foi debatido também no grupo onde eu estava, é como a gente pode aplicar esses recursos do solo criado e por que hoje a gente não tem uma boa aplicação desses recursos, né? E isso, ontem a gente até fez a provocação, né? A gente tem tantos técnicos envolvidos nos processos de licenciamento e muitas vezes existem poucos técnicos dedicados a fazer projetos para realmente executar esses recursos e melhorias que diretamente vão beneficiar a sociedade de Porto Alegre ali em última instância. Então, acho que isso é bem importante. Como foi colocado ali, vou falando todos os tópicos, tá, Renata, para tentar vencer o tempo. Como foi colocada a questão ali das casas de bombas, do financiamento do quadrilátero do centro, acho que é importante a gente entender que existem diversas linhas de financiamento, isso de agentes internacionais, que muitas vezes elas estão com vocação para determinados, né, financiamentos. A gente tem aí um recurso que deve vir, né, do Banco Mundial, que é para essa questão das casas de bombas, então, eventualmente, existe, né, necessidade de alocar esses recursos para fins específicos, de acordo com previstos nesses editais ou nas regras desses financiamentos. Então, acho que isso também é importante, mas com certeza é importante também ter uma equipe na prefeitura que busca essas oportunidades, que, né, e pensa como fazer essa correlação para trazer os benefícios que precisa para os territórios. Será que eu falei de tudo? Acho que eu falei de tudo. Mais uma questão que eu botei aqui, depois eu vou botar no grupo. Eu pedi para a Renata me inserir no grupo do WhatsApp também para eu poder mandar essas referências. A ONU, para contrapor essa questão de que não seria adequado, talvez, a gente avaliar só o PIB, por exemplo, como uma medida de desenvolvimento de determinado território, eles propõem que seria um índice de prosperidade. E aí acho que é um índice que a gente, no desempenho, né, tem pensado, mas que entendo que também para a parte econômica, que poderia atender, né, um universo de qualidades aí que a gente espera para a cidade. Ele pensa em produtividade, mas também mede infraestrutura, igualdade, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental. E aí, nesse universo de 5 componentes, a gente consegue ter uma melhor medida do quanto a cidade está prosperando. E daí pensando numa forma mais holística, que envolve todas essas matérias, porque eu entendo que a preocupação aqui é legítima e a gente vê que existe, né, uma preocupação assim, que tanto de que exista desenvolvimento econômico, quanto que seja, de alguma forma, esse desenvolvimento, ele inclua todos, né, que a gente não tenha uma desigualdade, que a gente normalmente a desigualdade é a partir do desenvolvimento, que a gente consiga trazer essa riqueza de uma forma uniforme aí para todos os setores da sociedade de Porto Alegre. Daí eu acho que essa poderia ser um encaminhamento possível para essa questão. Então, depois eu boto a referência ali também no grupo. Eu mandei uma referência também sobre essa questão da expulsão de comunidades ali, num artigo que, se eu não me engano, pega como estudo de caso Medellín, acho que é Medellín, e está em espanhol, mas acho que é bem fácil, assim, de fazer a leitura e compreender um paralelo para a gente não correr, assim, não incorrer no erro de pensar que os processos de expulsão de comunidades no Brasil vão funcionar da mesma forma como funcionam na Europa, nos Estados Unidos, né, porque a gente tem aí uma distância muito grande em relação em diversos fatores, né, infraestrutura, cultural, enfim, acho que se for elencar aqui são vários mesmo. Mas isso, Renata, acabei antes das 10h30. Retornei aqui, pessoal. Acabei perdendo aí a grande parte da discussão, mas pelo que eu li aqui no chat, eu acho que o debate foi bom, né? Acho que a gente já está se encaminhando para finalizar, então.
eu só queria deixar aqui avisado, então, que no sábado, no seminário, eu não poderei apresentar, eu vou estar de férias, mas a Renata aí, que tem acompanhado de perto aqui as nossas reuniões, sempre bastante atenta e me auxiliado bastante aqui, ela vai fazer daí a apresentação do eixo 6, tá? Então, contamos com a presença de todos e agradecemos aí as participações e as presenças aqui nas reuniões, tá? Muito obrigada, um bom dia para todos. Bom dia para todos e todas. Tchau, tchau. Até Obrigada, sábado. pessoal. Nos vemos Até no sábado. sábado. Até sábado.